Beleza, pessoal, gravação iniciada. Pediu o Francisco aqui para retomar a tela. Primeiramente, a gente queria agradecer a disponibilidade aí de cada um, participar aqui de mais um workshop. A gente sabe aí que as agendas são concorridas. Para quem não conseguiu participar, né, sabe também que o MOP, esse tema, né, ele atravessa várias áreas internas, né, então a gente pode haver necessidade de consulta, né, e tirar esclarecimento de dúvidas em relação à apresentação e conteúdo. Então a gente vai estar gravando e disponibilizando no nosso portal do desenvolvedor como de praxe aí, tá? Então essa é a nossa quarta agenda de atualização do MOP. A ideia é fazer uma apresentação mais concreta aqui hoje, né? A gente estava numa fase mais de planejamento e alinhamento ali de alguns pontos. Hoje a ideia é que seja feita uma demonstração prática aqui, né, das primeiras funcionalidades da ferramenta. Esse workshop vai ser conduzido aqui pela equipe da Capco, através do Erenildo, do Francisco aqui. As dúvidas que a gente recebeu também aqui através de chamados, tá, de algumas participantes, a gente vai tentar endereçar aqui hoje, também colocando aqui os links para repositórios, tá, documentação técnica. A gente vai estar disponibilizando aqui em breve para todos. Tá bom? Para maior fluidez, como de praxe, a gente vai ter uma sessão de perguntas, né? Então a gente recomenda fortemente que seja aguardado esse momento para a gente conseguir cobrir todos os temas, tá? Caso a gente veja necessidade, a gente também pode eventualmente interromper alguns pontos aí que possam ser mais sensíveis em relação a isso. E aí eu peço que vocês registrem aqui no chat, eu vou mediando enquanto o Francisco e o Erenildo apresentam aí. Beleza? Muito obrigado mais uma vez, e aí vou passar a palavra para o time aí da Capco dar início ao nosso workshop de hoje. Obrigado a todos, pessoal. Boa tarde a todos. Hoje a gente vai fazer uma demonstração do MVP que a gente desenvolveu, né? E aí passar por alguns pontos ali da questão dos requisitos que a arquitetura e o que o projeto exige. Então, vou falar uma visão geral bem brevemente sobre o contexto do MOP. Depois eu vou mostrar para vocês onde que a gente está no cronograma e quais serão as próximas etapas, né? Vou mostrar o Francisco vai mostrar um fluxo bem simples, né? De forma bem abstrata, de quais componentes e quais são as APIs que foram desenvolvidas pelo lado do cliente, tá, pessoal? Deixando bem claro que hoje a gente vai dar foco pelo componente que vai ser implantado do lado das participantes, tá? Lógico, na demonstração ele vai fazer comunicação ali com o lado do server, que é o que está aqui no nosso lado, tá? Mas o objetivo aqui é a gente focar mais nas peças ali das APIs e dos comportamentos esperados do componente pelo lado do cliente, tá? E depois a gente vai fazer uma demonstração ali prática de como que vai ser, né, utilizando ali qualquer, qualquer IDE ali, qualquer software que chame determinadas APIs, tá? E por último, a gente abre para a sessão de dúvidas. Pode avançar, Francisco, por favor. Bom, então aqui, nessa demonstração, a gente vai estar detalhando ali a função de cada componente que a gente desenvolveu, tá? Vamos também falar ali sobre a questão da segurança e conformidade, que é um dos requisitos que a gente tem para tratar as requisições, né? E principalmente trabalhar ali com a questão da ofuscação dos dados, né? E aí a gente vai estar tendo uma visão geral de como esses componentes interagem entre si, né? Vamos também demonstrar ali a validação estrutural de uma determinada requisição, baseada ali nas regras que vocês já utilizam hoje, né? Vou citar como exemplo todas as regras lá que o motor faz de validação ali de determinadas APIs. A gente está colocando essa validação, essa regra aqui também dentro do componente, né? Que o objetivo é também fazer uma validação estrutural
no payload ou nas requisições que serão transmitidas para o lado do OPIN, né, a fim de guardar essas informações. E caso essas APIs estejam divergentes ali com o que era esperado em relação à estrutura, né, a gente vai separar o que cada requisição não está em conformidade, né, para futuramente a gente gerar ali alertas e avisá-los de maneira bem intuitiva e clara, né, e objetiva, né. Pode passar, Francisco, por favor. Bom, a gente basicamente, não vou dizer que terminou 100%, né, porque ainda a gente está na fase de teste, né, e todo teste a gente tem uma melhoria ali de refactoring, mas em termos de estrutura, de estar desenvolvendo ali o que foi proposto na arquitetura, a gente já passou essa etapa, então todos os componentes estão, de fato, desenvolvidos, então eles estão agora passando por uma série de testes funcionais, testes de estresse, né, testes de carga, basicamente, né, e baseado nesses testes, sempre surge uma melhoria e outra ali que a gente tem que ajustar, mas nada em termos de comportamento, né? Então, só em termos de até melhoria de design de código mesmo, que a gente identifica. Então a gente vem e faz um refactor nesses componentes que já estão desenvolvidos, né? E agora, se vocês olharem ali no mês de novembro, a gente tá lançando, né, ou fazendo a promoção do piloto, né? O que vem a ser esse piloto, né? É de fato pegar os componentes, né, basicamente o client, pegar esse componente e simular com mock ou pin, né, como se fosse duas participantes interagindo entre si através do mock ou pin e fazendo ali interceptando, né, essas requisições, interceptando não, né, fazendo o fork ali dessas requisições que irão serem é, transmitidas ali entre um mock-up A e um mock-up B, né, essa conversa entre eles tem que passar ali pelo componente do MOP client. Então, a gente está justamente fazendo esses testes, né? Eu já adianto que o teste que a gente está fazendo é qualquer API, né? Mas a gente está basicamente usando ali duas APIs, duas jornadas, na verdade, né? Que é a de rural e a de consentimento, mas não quer dizer que esteja, vou usar a palavra amarrado, né? Mas preso essas duas APIs. Então, todos os componentes estão de forma dinâmica para atender qualquer contexto dentro das APIs do OpenShift, tá? Então, esse é o nosso piloto, nessa nossa ideia de termos o conceito de piloto. Feito isso, a gente vai ali para as fases de rollout, né? Então, a fase A, deveria ser a fase A em paralelo com a estratégia de lançamento e estabilização, né? Falando um pouquinho da estratégia de lançamento, é onde a gente vai estar promovendo toda a documentação técnica ali na página do OpenStudios para poder vocês terem base e toda documentação para vocês conseguirem fazer ali as instalações e a implantação dos componentes do lado de vocês. Então, a gente está promovendo o Swagger, a gente está promovendo documentação técnica para vocês baixarem o repositório, os repositórios, como que vai ser a questão da implantação de forma automatizada, com o mínimo de esforço do lado de vocês, né, para implantar tudo que foi feito em um gerenciador de container, tudo de forma automatizada. Então, isso tudo vai estar na estratégia na raia ali de estratégia de lançamento. E, paralelo a isso, também a gente vai estar observando, né, e fazendo algumas possíveis intervenções que possam vir a surgir também, à medida que vocês já vão começar a fazerem o uso fazerem parte dos testes, né, propriamente dito. Então, o que vem a ser a fase A? A fase A vai ser a gente liberar a versão em sandbox para vocês conseguirem fazer os primeiros testes ali. A fase B vai ser trabalhar junto com o GT de dados ali, quais os dados deverão ser anonimizados e aqueles que não deverão ser anonimizados. A gente ainda tem esse trabalho a serem feito, né, com o GT de dados. Então, precisamos saber quais os dados serão
de fatos poderão ser trazidos para dentro do nosso contexto ou não, né? E aqueles que deverão ser anonimizados. Então, isso vai ser feito no GT de dados ali e definido no GT de dados. A terceira fase, né, é a fase onde vocês vão poder testar uma jornada completa, né? Então, e também do nosso lado aqui, na fase C, a gente vai estar validando a integridade dos dados. Então, essa fase vai ser para a gente validar tudo que foi feito anteriormente e também validar a qualidade do dado que está chegando aqui do nosso lado. Então, nós temos essas três etapas a partir do momento que a gente conseguiu deixar o piloto estável e usual para vocês, tá? Então, essa é o nosso roadmap que está faltando aí. Então, a gente tem um mês aí para poder fazer. Um mês não, né? Basicamente, hoje é 20 dias aí para poder terminar o piloto, né? E começar a fazer ali a estratégia de lançamento paralelo com a promoção ali do ambiente em sandbox com as futuras documentações para vocês terem acesso, tá? Então, esse é o nosso contexto. Pode avançar, Francisco, por favor? Não, não, já respondendo, não seria a fase final. A fase C seria, não é, a fase C ainda não é no ambiente produtivo, tá? Seria a fase para a gente estar validando tudo que foi feito anteriormente. Ainda da forma produtiva, a gente tem que fazer uma outra estratégia de cronograma para poder estabilizar. Só vai entrar em produção depois da fase C, tá? Então a fase C não é a fase final ainda. Vi que alguém já perguntou isso daí. Já respondendo. Bom, acho que aqui já posso dar sequência, né? Ok. Aqui nós vamos ter uma demonstração, né, do fluxo da execução do mock client para o mock server, né? A gente pode observar aqui que no início o gateway chama o mock anonymization, né? No primeiro step. Na sequência, ele grava as informações com a ajuda do Data Anonymization, né? Nós vamos ver como isso é feito também. E também chama o serviço do Mop Validator para também gravar as informações. Nós vamos ver também o papel aqui de fazer essas validações, para depois, finalmente, chamar o Mop Dispatcher, que vai enviar tudo para o Mop Server. Bom, primeiro eu vou mostrar para vocês, na sequência dos slides, né, vai ficar um material aqui para vocês poderem ter um acesso mais rápido, mais fácil, e depois a gente vai fazer a demonstração na prática. Então, primeiramente aqui no Mop Server, nós podemos observar a chamada da requisição GET, né, que vai identificar aqui quais são os campos que serão anonimizados e quais os campos que serão expostos. Aqui, se vocês observarem, nós escolhemos aqui, a fim de teste, de demonstração para hoje, para todos, mostrar aqui os campos a serem anonimizados, que é o CNPJ e o Consent ID, e os que são expostos, o Incoming Frequency e o Postcode, né, o CEP. A gente vai poder explanar melhor, né, essas observações, por que tem esses caras que são expostos, outros anonimizados, também vamos entrar nesse mérito. Para isso, nós vamos fazer uma requisição no mock client, aqui na sequência, do tipo post, né? E podemos ver aqui no header como será a comunicação entre as participantes, porque nós vamos ter aqui o campo origin, aí citamos aqui como exemplo o participante A, o destination citamos aqui como exemplo a participante B, e o path onde vai estar o endpoint aqui, nós escolhemos o de consentimento, consents. Depois, na sequência
Nós vamos ver ainda sobre a requisição em si do post aqui, o body de requisição. Eu gostaria de destacar aqui nesse body de requisição o campo do Consent ID, né? Como ele está originalmente aqui sendo enviado, todos os outros campos com as suas informações, mas fiz alguns recortes, porque são muitos, né? Então tem aqui o CNPJ, o CEP e o Incoming Franklin's. Passado isso, eu comentei lá, né, que tem o Data Anonymization, né? E podemos observar que fazendo aqui o uso do acesso a Azure, nós vamos ver que vai ser, vai aparecer, né? Ou seja, vai ser criado um arquivo do tipo JSON, e esse arquivo, aqui abrindo abaixo, aqui fazendo um recorte, né? Já podemos observar que a anonimização vai trazer aqui no início a comunicação, né? Destacando ali o origin e o destination, né? Participante A para participante B. E o Consent ID já está anonimizado, como vocês podem observar, se a gente comparar anteriormente, ó, já está diferente, entendeu? E o CNPJ também. Aí, depois, na sequência, o postcode, que é o CEP, podem ver que ele está o mesmo valor, né, que está exposto, assim como o Incoming Frankness também está o mesmo valor. Então, são regras definidas em engine de anonimização que nós mostramos ali do Mocker Server, se vocês lembrarem, né? Então, são esses os campos que foram escolhidos. Ou seja, isso tudo facilmente ali, digamos que alterado, né? Conforme a necessidade, configurado. E também, ainda na Azure, nós temos lá o serviço ali do Open Validator, né? E aí também gera um outro arquivo. Nós podemos observar que abrindo esse arquivo, nós vamos ter ele vai fazer uma validação ali com a estrutura do Swagger, né? Para poder validar se os campos obrigatórios estão preenchidos corretamente, enfim. Ele vai fazer uma verificação e ele retorna nesse arquivo, então, as informações. Por exemplo, para essa demonstração, nós resolvemos deixar aqui alguns campos sem essas informações para ele já trazer aqui reclamando, né? Então, tem aqui, podemos ver alguns campos que ele já faz essa observação, porque são campos que são required, ou seja, que são obrigatórios. Vamos agora para a demonstração prática, tá bom? A gente segue a agenda ali para as perguntas. Então, eu vou estar abrindo aqui o post, né? Aqui podem observar que é a chamada get do server, né? Um constant aqui. Conforme eu faço a chamada, ele já retornou aqui, ok, 200, né? E olha lá, os campos a serem anonimizados, o CNPJ, o Consent ID, os expostos em Franklin's e o postcode, tá bem? Francisco, só deixa eu reforçar. Essa API que ele está mostrando é uma API que ela está no nosso back-office, né, vamos dizer assim, né, do lado do server, que o modo client que vai ser configurado e instalado do lado de vocês, né, a gente vai estar cacheando essas informações de, talvez, de tempo em tempo, aí isso a gente deixou também flexível, para que as participantes queiram definir a atualização dessa configuração, né? Porque baseado nessa configuração é que a gente vai estar fazendo ali, de fato, todas as regras, né, de quais dados poderão ser transmitidos de forma expostas, né, conforme está ali, e aqueles campos serão anonimizados. Então, há uma comunicação de tempo em tempo do módulo que vai ser instalado do lado de vocês com a parte do server que faz essa inteligência por trás, né? Ele vai lá, temos que fazer essa definição, né? Mas esse arquivo também fica em cache do nosso lado, mas lembra que da fase 2 eu falei que ainda precisa ser definido no GT ali quais os campos, né, quais as informações que serão passadas nesse âmbito aqui. Então, uma vez definidas essas informações, esses arquivos aqui serão parametrizados
e a partir dali qualquer API que esteja dentro do contexto do OpenStreams passa a utilizar essa inteligência para poder fazer essas regras, tanto de exposição, tanto de anonimização, tá? Esse não é ele está mostrando, mas não é um componente que vocês vão interagir com ele diretamente, né? Mas para mostrar como que está feito por trás. Só para complementar, Francisco. Tá. Dando sequência aqui, então, né, nós vamos ver aqui na descrição do post do endpoint do consentimentos, né, do consent. Comentei lá sobre os headers, né? Vamos observar aqui, ó, origin, destination, participante A, participante B, o path, e aqui o body da requisição. Body extenso, né? Mas está lá o consent ID, o CNPJ e todos os outros campos, ó, CPF e assim por diante. Então, ó, o postcode, um pouco mais abaixo, o incoming preference, e assim por diante, ó. São vários campos. E agora nós vamos fazer a chamada. Retornou aqui que ok, 200. Vamos lá para Azure. Aqui no Data, como pode observar, por enquanto não apareceu nenhum arquivo. Se eu mandar atualizar, ele aparece o arquivo. Vou abri-lo, né? Então, como a gente pode observar, tanto o CNPJ quanto o Consent ID estão anonimizados. Olha lá o cabeçalho também, participante A, participante B. Aconteceu alguma coisa aqui? Deixa eu ver. Voltar. Esse tinha caído. Desculpa. Continuando aqui, a apresentação não está compartilhando mais? Não, ela tinha caído e voltou. Ah, glória a Deus. Então está aqui o CEP, né? Postcode, Incoming Preference. Vamos voltar lá agora para Azure. E agora vamos para o serviço do Validator. Eu vou atualizar também. Aqui, só abri-lo. E está aqui o arquivo do Validator, né? Que foram feitas as validações que eu comentei. No início também, né? O Origin Destination, participante A para participante B. E aqui as mensagens de erros, os alertas, etc., no corpo da JSON. Então, dessa forma a gente encerra aqui a demonstração. Parar de compartilhar. Qualquer coisa eu volto a compartilhar conforme necessário, tudo bem? Volta para a apresentação lá, Francisco, porque tem a sessão de perguntas, né? Por favor. Pessoal, o objetivo é ser do componente ser menos intrusivo possível, tá? E simples de vocês fazerem uso, né? Uma vez ele rodando dentro do lado de vocês, vai ter um único ponto, né? Que vocês vão ter uma única entrada para uma única saída, né? Então, basicamente, não atrapalhar, entre aspas, né, a comunicação entre as participantes, né? E o que vocês estiverem comunicando, vocês vão delegar também para o MOP, né? Para a gente fazer essas regras internamente aqui, né? Do lado de vocês, desculpa, e depois mandar para o nosso lado para a gente ter esses dados e essas métricas, né? Então, a ideia é que ele seja bem simples de ser configurado e bem simples de você configurado em termos de deixar usual, né? E bem simples de fazer de ser utilizado, tá bom? É uma entrada
e para uma saída, basicamente, né? Na apresentação a gente fizemos isso e assim, conforme a gente vocês vão ver no swag, é bem tranquilo. Eu vou falar um pouquinho, não está aqui, mas eu vou falar da questão da segurança, tá? A gente vai utilizar, por enquanto, né, a mesma metodologia e a mesma técnica ali que vocês já fazem hoje com a PCM, né? Então, vocês vão ter que enviar ali no header ali o certificado das participantes para o nosso lado, para a gente fazer a validação e, dando match, a gente faz a computação desses dados do nosso lado, né? Se não der match, se é uma requisição, no certificado não for validado, a gente descarta também do nosso lado. Tá? Então, para vocês não vão mudar nada em termos de parâmetros e como que vocês fazem hoje para a PCM, porque a ideia é, por enquanto, rodar algum tempo paralelo, depois suitar para o MOP. Né? Então, a questão da segurança, vocês vão utilizar os mesmos certificados, por enquanto, né, que vocês já fazem uso hoje para a comunicação para o nosso lado, utilizando as APIs da PCM. Deixar reforçar esse ponto também, né? Essa camada de segurança aí. E agora a gente fica aberto aí para as perguntas, tá? Benildo, a gente já tem 3 perguntas aqui no chat, cara. Uma do Rodrigo, referente ao payload de requisição dos bodies de request response para o cliente. Tem uma do Alex e do Carlos aí, se você quiser iniciar por elas, depois a gente abre aqui a palavra para... Sim, vai precisar. Toda vez que você faz uma requisição e, na verdade, quando você está transmitindo e quando você está recebendo, né, qualquer interação entre vocês, no papel de ser o transmissor e o receptor, tem que passar pelo MOP, tá? Isso a gente definiu lá no início da arquitetura, se você olhar aí as primeiras apresentações, né, para cada request response, eu tenho que passar pelo MOP. A anonimização é gerada um hash no campo, sim. A gente gera, na verdade, gera um hash que é um hash irreversível, né? A gente não consegue voltar, um hash que usa timestamp ali, a gente não consegue voltar aquela informação, né? Então, ele é unidirecional, tá? Eu não consigo voltar o dado se eu quiser, tá bom? Até mesmo pela questão do requisito que é para anonimizar, eu não preciso, nesse contexto aqui, eu estou anonimizando e eu não tenho eu não preciso voltar esse dado, eu preciso saber qual era o dado que estava anonimizado. Então, o algoritmo que está sendo utilizado, ele é unidirecional e sim, utiliza hash e um timestamp, tá? A terceira aqui já tem uma lista com pedras reais e pedras que deveriam ser encaminhados. A princípio, todos ali da fase 2 à fase 3, qualquer jornada ali que tenha na fase 2, na fase 3, está apto a fazer o uso aqui do componente, tá, pessoal? Assim, de novo, o que vocês já comunicam hoje, tanto da fase 2 da fase 3, vai ser transparente, tem que ser transparente para vocês não podem sentir nenhuma carga para fazer uso do MOP, e aí tudo que vocês estiverem transmitindo ou transmitindo ou recebendo, né, tem que passar pelo componente. Então, qualquer API hoje que vocês já estão fazendo uso, não vou dizer obrigatoriamente nessa fase, mas no futuro ela tem que passar pelo MOP, tá? Tanto da fase 2, fase 3, ou futuras fases que posteriormente vierem a acontecer e ter. É necessário o BOI, os dados sensíveis são enviados para o server anonimizar? Não, os dados são anonimizados do lado de vocês, tá? Nenhum dado é trafegado em texto plano. Toda a lógica de anonimização é feita do lado do client, tá? Eu exemplifiquei ali aquela engine chamando ali quais os campos que irão anonimizar, mas lembra que eu falei que o client, ele tem um cache temporal
que a gente definiu, e vocês podem definir, né, dependendo da regra de política de saída externa do lado de vocês. Isso é configurável também, a gente deixou configurado para, de tempo em tempo, tá batendo lá nesse, nesse cache, nessa inteligência, e pegando o arquivo mais atualizado para poder fazer essa questão da anonimização e exposição. É feito tudo do lado do cliente. Os dados já vêm para o lado do server com todas as regras, com toda a lógica, toda os requisitos, né, que foram estabelecidos e feitos e programados do lado do cliente. Não tem inteligência de anonimização do lado do server, tá? Bom, eu acho que eu respondi esse último item aí, tá? Vai ser feito do lado do cliente. Poderia mostrar como autenticação. Bom, hoje, quando vocês enviam comunicação para PCM, né, no header ali, vocês mandam a chave pública de vocês, né? Vai uma chave pública do certificado, aí com isso a gente recebe do nosso lado, né? A gente valida lá no FVP, no motor, e ele nos dá um ok dizendo que vocês são vocês mesmos, né? Foi isso que eu quis dizer. Vocês vão ter que passar a chave pública do certificado de vocês para poder a gente fazer a autenticação do nosso lado. Se vocês conseguirem acesso... Pessoal, pode ficar à vontade para falar, tá? Se tiverem tímidos falar aí, também. tá todo mundo digitando, aqui é o momento para pode abrir a câmera, abrir o Quando microfone, fique à vontade aí para... Pessoal, quando você é liberado o acesso ao repositório, então, a gente vai tornar o repositório público na semana que vem, né? Essa é a nossa ideia. E só que nesse primeiro momento, a gente ainda está construindo a documentação técnica para auxiliá-los na implantação. Vocês vocês terão acesso ao repositório, mas assim, vocês irão precisar de uma equipe técnica para poder botar ali as imagens para poder rodar dentro do container. Com o artefato que a gente está fazendo de implantação e instalação, via Helm, via Charts, isso vai facilitar muito, porque basicamente vai ser tudo feito de forma automatizada. A gente ainda está construindo esse processo, mas nada impede que vocês, com acesso ao repositório, consigam baixar o projeto e botar para rodar ali via linha de comando, tá? Só que nesse primeiro momento ainda não tem essa documentação. Conforme eu falei, a gente ainda está construindo, porque se você olhar, volta no calendário aí, Francisco, por favor, no cronograma. A gente ainda está na fase piloto e a partir da fase A ali, que a gente vai estar começando a construir essa documentação, elaborando uma página ali dentro da área do MOP, dentro do site do OpenSUSE, com todas as especificações técnicas que vocês precisarão ter para poder estarem instalando de forma automatizada, tá? Mas o repositório, sim, ele já foi solicitado e a gente vai tornar o repositório público. Erinildo, desculpa, quando que vai ser disponibilizada a documentação? Em qual fase? Fase A. Fase A, beleza. Com a fase A, Obrigado. tá? Erinildo, só uma dúvida. Você falou da fase A, mas seria em dezembro, início de dezembro, porque tecnicamente 23 de dezembro já começa a homologação. Então a gente não vai ter como ter essa documentação antes de dezembro? Não, em dezembro vocês vão ter acesso à documentação. Ah, tá. Provavelmente Então, ali na... É porque, assim, a gente está com dezembro que a gente tem 2 sprints, basicamente, vamos falar em termos de carga horária de trabalho. Então, provavelmente que na primeira semana de dezembro a gente já vai estar disponibilizando. A gente já está trabalhando na documentação, tá, Rodrigo? Só que, assim, no site, publicado, bonitinho lá, com todas as imagens direitinho, tá? Início de dezembro ali, tá bom? A gente já está trabalhando nisso. Não quer dizer que a gente vai começar a trabalhar nisso no início de dezembro, não. A gente vai deixar disponível, tá bom? Nós já estamos voltando no código, documentando o código,
né? Separando de texto de imagem que a gente acha que deve estar como facilitador para o entendimento, tá? E só que a automatização da instalação, essa ainda a gente está fazendo um piloto interno, né? Começando a fazer um piloto interno com como que a gente vai automatizar essa implantação do lado de vocês. Então, primeiro a gente está fazendo internamente, para depois, beleza, eu já posso apertar um botão aqui e implantar. Agora vamos documentar isso e disponibilizar para vocês. Ok. Pode falar, Vitor. Boa tarde, gente. Aí, Nildo, uma dúvida nessa mesma linha. Então, é possível a gente ter uma disponibilização incremental da documentação, que seja alguma coisa que, vamos dizer assim, a gente consegue ter alguma entrega de valor, mesmo que pequena, com a documentação de forma separada e sequencial? Acho que aí, mesmo que seja aos pouquinhos, a gente começa a absorver antes de se aproximar da data, né? Qual é a nossa ideia? A gente vai disponibilizar primeiro o swag e quais APIs que serão expostos ali para vocês trabalharem, né, na primeira semana ali. E a documentação de implantação, essa, conforme eu falei, vai depender. Não é o que vai depender, a gente ainda está em estudo de caso, fazendo uma POC interna para poder gerar documentação, para não disponibilizar e depois sofrer alteração, isso vocês estarem vendo ali em constante mudança. Mas a ideia é disponibilizar o código, beleza, vamos gerar o swag, pelo menos a documentação técnica das APIs para vocês terem acesso e fazerem uso. Tá certo, Rodrigo, isso mesmo. Tá, vai ser incremental. Maravilha, acho que esse processo, acho que o Swagger e os Collections já ajudam a gente muito já. Eu acho que, assim, como tá tudo via dockerizado, né, tudo via container, assim, a ideia é que com um comando a gente implante no futuro, né, mas uma equipe técnica consegue baixar o código e implantar ali sem muita dificuldade, tá? Nesse primeiro momento, nessa primeira fase ali. Mais alguém, pessoal? Hugo aqui. Oi, Hildo, eu acho que você falou, mas eu acabei perdendo. Em qual fase que a gente começa a desligar ali a PCM? Ou é só depois que já tiver as 3 fases implantadas? Depois da fase C, vai ter um cronograma de implantação em produção. Aí isso ainda vai ser definido aqui em GT. Eu não posso hoje te dar uma data, mas depois que passarmos todas essas fases de implantação, definição de quais são os dados que serão anonimizados e expostos, né? Faz ali de toda a documentação já está disponível para vocês, e vocês já estarem no ambiente de sandbox fazendo uso, aí sim entendemos que tem a fase de produção. E aí isso tem que ser definido em GT, né, internamente, com as suas fases ali, propriamente dito, para a gente avançar. Então, não tem uma fase assim, vamos virar. O que a gente sabe, assim, vamos, por enquanto, né, quando startar no ambiente produtivo, por enquanto a gente vai rodar o que vocês já fazem hoje na PCM e com o MOP, né? Isso já está definido, né, até para a gente validar a qualidade dos dados, e depois a ideia é que vocês não utilizem mais as APIs da PCM, né, e deixem o MOP fazendo o serviço que ele tem que fazer, que é a entrega desses dados do nosso lado. E Hugo, obrigado. Nós de estrutura encaminharemos um cronograma de transição, né, para que todos se atentem ao prazo. A gente com certeza fará ainda no mínimo mais uns 3, 4 workshops, então pode ficar tranquilo que quando houver todas as definições, né, as participantes serão sinalizadas e avisadas por meio dos nossos boletins e comunicados. Perfeito, Maurício, obrigado. A nossa ideia aqui, só complementando o que o Maurício falou, é que o próximo workshop a gente faça uma demonstração de implantação e instalação. Como que vocês vão poder fazer a instalação baseada ali na automação que a gente está propondo, tá? Então, pegar tudo isso que a gente demonstrou, vamos pegar uma caixa branca, vamos rodar alguns comandos e a aplicação está rodando dentro dessa caixa, que é simulando o lado de vocês. Então,
na nossa mente aqui, no nosso planejamento, o próximo workshop teria baseado nesse tema, né? Lógico, se porventura surgir uma necessidade antes, ou algum outro tema antes, a gente pode abordar também, tá? Mas no roadmap aqui do projeto, acho que essa seria a próxima fase, de implantação, demonstrar implantação para vocês. Pode falar, Rodrigo. Rodrigo? Nildo e Maurício, agora me deu uma dúvida aqui. 23 de dezembro, a gente tinha visto no GT que seria ambiente de homologação. A minha dúvida é o seguinte: ambiente de homologação seria a entrega do MOP Client e MOP Server em homologação? Sim. E Seria, a gente, como participante, começa a entregar em janeiro. Então, a gente o que tem a gente de é o que a 23 gente de está chamando janeiro. aqui de, vamos lá, fase A é sandbox, né? Fase Isso. A sandbox, foi isso que eu falei. Talvez ficou entendido. E a fase B ali vai ser no ambiente de homologação, mas, paralelo a isso, a gente vai estar fazendo um estudo de quais dados devem ser expostos e anonimizados. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que a fase de homologação estaria na fase B, tá? Tá, mas quando que a gente, como participante, entra? Na fase A, utilizando um ambiente sandbox. Tá, mas 23 de dezembro é esperado o quê? Não, 23 de dezembro é o término da fase A, né? Que a gente vai. A ideia é que no início de dezembro liberamos o ambiente, ou na segunda quinzena de dezembro. Segunda quinzena de dezembro, liberamos o ambiente sandbox para vocês já degustar e fazer o uso ali do ambiente do cliente. E a fase B seria a evolução desse ambiente para um ambiente de homologação. E, Rodrigo, essas datas realmente, assim, elas estão um pouco confusas, até pelo próprio cronograma. Inclusive, né, você é um membro ativo do GT de Tecnologia. Nós não vamos conseguir pautar isso no dia 11, mas muito provavelmente no 18 terá um tema, será específico dessas datas negociais, tá? Então, beleza. e aí assim que a gente definir as exatas datas, questões de facultativo ou opcional, se bem que são duas palavras idênticas, né? Obrigatório, enfim, muito provavelmente no dia 18 nós vamos discutir isso dentro do GT de Tecnologia. Então, aí eu recomendo fortemente que você esteja lá. E Rodrigo, já aproveitando, estou com a palavra aqui, ao término dessa agenda, a gente gostaria de falar contigo, se você pudesse ficar mais 2 minutinhos. Fico sim, por favor. Obrigado, Rodrigão. Você falou, Rodrigo, assim, quando a gente vai ser envolvido, tá? Assim, desde o momento que a gente startar a fase A, já entendemos que vocês já poderão ser envolvidos, tá? Porque é onde o ambiente ali de sandbox já vai estar liberado, tá? Sim, dependendo a nossa ideia é pautar, estar nessas datas, mas porventura se mudar, né? Mas assim, vocês vão entrar na fase A, tá? Desde o momento que a gente liberar ali o ambiente de sandbox, que está programado para ser executado na fase A, tá? Beleza. Pode falar, Bruno. Ô, Perenil, tudo bem, cara? Tudo bem, graças a Deus. Esses desenhos aí da arquitetura e esse elemento que vai fazer parte aqui dentro da nossa estrutura, né, de cada seguradora, isso já está disponível em algum Tá. Confluence, alguma documentação, para a gente já ir se antecipando aqui dentro de Tá. casa, né, que é mais um elemento na arquitetura, né? Sim, está disponível. Acho que tem disponível 2 versões lá no site, na página do Open, no site do OpenSUSE. Portal desenvolvedor, Bruno. Isso, a gente fez algumas atualizações e evoluções lá para cá. Provavelmente, quando eu vou mandar para o Lucas as novas atualizações, e vai ter a terceira versão lá desses desenhos, tá? Mas está disponível no portal do desenvolvedor, sim. E aí, essa documentação ela não vai ter nenhuma modificação significativa para a gente buscar uma alteração de arquitetura aqui no nosso lado da seguradora, né? Em termos de estrutura, não. O que está definido aqui é o que foi implementado. Não teremos, então, pelo menos não pretendemos termos alterações no que já foi definido e construído, Bruno. Entendeu? Beleza. Mas é o que está lá, pode surgir algum refinamento, né? Mas eu não entendo que vai afetar a arquitetura
propriamente dito, até mesmo porque todas as peças que estão na arquitetura já foram construídas, né? E elas já foram testadas, né? E agora a gente já está como você está vendo aí, a gente já está no processo de promoção de tudo que foi feito para os ambientes até chegar de um ponto que vocês façam uso, entendeu? Então não é legal para a gente nesse estágio tá reinventando moda aqui do nosso lado, não. Tá? Não, beleza. Era só para saber se a documentação lá estava atualizada e qual utilizar. E a versão 3, então. Né? Tá desatualizada, mas vai estar atualizado assim que a gente, junto com esse vídeo aqui, né? O Lucas bota também o link do vídeo. A gente vai mandar toda a documentação atualizada para ele subir junto com essa pauta aqui, tá bom? Valeu, Ireneu. Deve estar enviando no boletim de sexta-feira, amanhã, tá, Bruno? Bem provavelmente no boletim de amanhã já deve estar constando os links aí atualizados. Valeu, pessoal. Obrigado. Nada. E eu já coloquei o repositório aqui, tá atual, Bruno, do link aqui do portal do desenvolvedor. E aí vai estar na mesma sessão, tá bom? Mais alguém, pessoal? Bom, pessoal, se não houverem mais dúvidas, a gente pode encerrar aqui o workshop de hoje. Como o Maurício disse, a gente vai estar pautando no GT de Tecnologia os próximos agendas aí do grupo. Essa questão das datas, né, foi sinalizado o período de freezing aí por alguns participantes, super relevante, né, está concorrendo aqui com o nosso cronograma. E aí, em breve, a gente, né, traz atualizações aqui para os participantes, seja através de boletins, ou seja também através de uma nova agenda de atualização. Beleza? Muito obrigado a todos, excelente restinho de semana. E também a gente incentiva, né, dúvidas, esclarecimentos, né, sinta-se à vontade para estar entrando em contato através do CFC Desk e também através do e-mail do GT de Tecnologia. Também vou estar registrando aqui no chat. É o e-mail organizador dessa reunião. Vocês podem estar enviando ali para que a gente possa estar esclarecendo e também compondo o material das próximas agendas. Então é isso, pessoal. A gente agradece mais uma vez e encerrar aqui. Obrigado a todos. Obrigado, gente. Bom trabalho. Boa tarde. Tchau, tchau. Obrigado. Boa tarde. Maurício, você pediu pro Rodrigo ficar retificando também? Sim.